Estamos chegando na sua casa, no seu trabalho, no ônibus. Tem gente que vê no ônibus. Tem aquele que vê também atrás de carona no Uber, tá assistindo aí esse PDC, esse podcast que tem abençoado a vida de tanta gente. Tem chegado vários testemunhos em nós. E não só da gurizada também, o pessoal de mais idade tem acompanhado também. Então, cara, se o papo que a gente tiver aqui abençoar a tua vida, compartilha com teus parentes, com teus vizinhos, com teus amigos, manda para toda a galera da tua rede social. Aproveita o seguinte, tem um sininho aí no YouTube, você tá vendo pelo YouTube, tem um sininho aí, tu ativa ele para acompanhar todos os vídeos que caem dentro dessa plataforma. Se tu tá acompanhando a gente pelo podcast, tu pode compartilhar também, até no Instagram, sabe? Tem um aviãozinho ali, tu consegue compartilhar até no Instagram. Então, quem tu não tem no teu WhatsApp, consegue ver também. Compartilha com todo mundo, manda, porque o papo aqui vai ser cabeça e vai abençoar muito a tua vida. Hoje nós estamos com a gurizada e nós tomamos conta. Derrubamos o pastor. Quase que eu lembrei da TV Caju, né? Entramos agora na TV, né? Quem é mais antigo lembra, né? E nós vamos entrevistar então aqui o pastor Felipe Tavares. Faz o barulho, os guri! Buena! Pastor Metanoia Felipe Tavares. Seja bem-vindo. Que alegria estar com o senhor. Sois bem-vindo. Sois bem-vindo. Lá vão virar um meme. É isso aí, tu viu? Foi muito bem a abertura ali, hein? Eu creio que o Marcos fazia uma semana que estava ensaiando. Tá contratado. Marcos, nem sabia que aperta ia o botão gravar. nele e sai falando. Gravar vídeo. Ô, Marcos, grava um vídeo aí. Deu 5 segundos depois, um vídeo de 1 minuto. Falei, não bate essa lógica aqui. Onde que saiu isso? É isso aí, muito bem, contratado. Prato de arroz e feijão, o que mais? É só que nós Pagar, porque é o que é só a que gente nós consegue. Né? É só que nós precisamos. Hoje estamos em jejum desde as 4 da manhã, né? Pastor, não me deixaram comprar o cachorrasco aqui do lado. Os guris tão fraco. Tô que nem um guliço, né? Então o prato de feijão é muito bem-vindo, Tá que pastor. nem a galinha da Angola que o pastor fala, né? Tô fraco. Crente, tô fraco. Crente, galinha da Angola. Mas a gente aceita, o prato de feijão é sempre muito, muito bem-vindo, né? Pá, rico em ferro. É o que a gente precisa. Alimento, gurizada. Pegou a chave, daqui vai sair alimento. Mas é isso aí, gente. A gente tá aí trabalhando. Então, mais um PDC no ar. É isso aí. A gente tem falado muito sobre metanoia. O que tem impactado aí vocês? Fazia tempo que a gente não gravava uma resenha, né? Não, tu sabe que uma vez, é o seguinte, né? Quando eu cheguei no ministério, tinha uma galera nos jovens que falava, tinha que fazer um bonequinho do Pastor Isa. Fazer um bonequinho do Pastor Isa. É que tu aperta o botão e ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. Eu sempre pensei, né? Atrás, Vou fazer um Funko do Pastor Felipe escrito do lado, não é metanoia. um foguinho. Aqui, ó, com o Funko aqui, ó, metanoia. Mas é legal, pastor. Mas hoje a nossa ideia aqui, o nosso intuito é fazer o jogo ao Nosso contrário. intuito, olha só. É fazer o contrário. Então hoje nós queremos te fazer as perguntas. Nós queremos te ouvir, Veja bem. né? Já saiu Vamos aí lá. mais de 30 podcasts. Depois eu vou- Sempre o pastor entrevistando. Hoje ele é o entrevistado. De frente com os guris. De frente com os guris. Vamos fazer até um ping-pong no final, né? Tá, que isso e aquilo. Isso. Em uma palavra. Em uma palavra, defina-me. Adão tinha umbigo? Por quê? Mas, ô pastor, vamos para a primeira pergunta aqui, então. Ai. Vamos Tá começar? bem? Pastor, tu é um jovem ancião. O jovem É um jovem ancião. na mesma palavra. O Isa falou, né, que a cara acima de 30 anos já não era mais jovem pra ele. Eu fiquei deu essa aí, pensando. né? Ele Deu falou essa isso, aí. eu fiquei pensando, Falou que o Timóteo não é mais jovem. Não é mais jovem. o que eu sou agora nessa minha vida? Não, veja bem, né? Mas isso são quase palavras antagônicas. Jovem e ancião não podem na mesma frase. Não cabe. Não combina. Bom, pastor, o porquê, né? Nós sabemos que tu já tem 26 anos de fé, a minha idade. Né? Então, Olha quando só, eu estava tá nascendo, me fazendo tu já sentir um estava ancião mesmo. iniciando na fé, certo? E- Estava naquele retiro, pegando passagem só de ida. Quem isso ouviu o pastor Felipe conhece desse mundo. Isso aí. Mas a gente quer muito te perguntar, pastor, aí com toda essa tua caminhada aí, 26 anos, como que foi o início do ministério em Viamão? Porque a gente sabe que tu acompanhou esse início do ministério. É verdade. Né? Tem até nos foto conta aí. batizando um amigo. O homem é Um coluna, né, 14 cara? anos. Aqui é o alicerce. Aqui tá o alicerce da Encontro de Fé Viamão. Na verdade, cara, o ministério, assim, ó, a minha mãe começou. A minha mãe reunia mulheres para orar. Era uma reunião de oração de mulheres, assim. Ela fazia lá em casa. E daí, essa reunião
tinha uma presença de Deus, cara, nas reuniões. Elas oravam, buscavam a Deus. Eu lembro de ver Círculo de oração, né? Eu lembro de ver minhas tias ali e outras pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Uau. A minha tia cantava no Espírito. Eu até já contei isso. Acho uma Sim. coisa muito legal, assim, que faz muitos anos que eu não vejo isso. Ela cantava no Espírito. Lembro dos meus primos também, que alguns nem estão na fé até mais, assim, né? A gente tem continua orando por eles, né? Sim. Mas eu lembro deles entrarem lá naquele lugar de oração e serem batizados do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Glória a Deus. Então, assim, era um ambiente de glória mesmo, assim, naquelas reuniões de oração. E foi crescendo a ponto de algumas mulheres iam lá em casa, assim, conversavam com a minha mãe e diziam, a senhora que ora pelas pessoas, tem uma reunião aí, não sei. Elas iam, assim, durante a semana, até de ter experiência, assim, de pessoas se manifestarem, até no portão ali. Pois é. Cara, eu sempre lembro desse testemunho da irmã Ivonine, sempre lembro. E aí foi crescendo, elas faziam reunião de oração, falavam da palavra, aí tomavam um chazinho, mulher tem essa coisa da comunhão, né? Aí tomavam um chazinho, não sei o quê, cada um fazia uma coisa. Salgadinho, sei que lá. E aí, daqui a pouco começou aí os maridos começaram aí. Gente sofrendo, família, tudo. Os maridos começaram aí. Daí minha mãe começou, como é que eu vou atender homens e tal, né? As pessoas estão chegando e tal. Uhum. E ela já frequentava lá a sede, que na época era no Teatro Presidente, né? A gente chama de sede, mas era no Teatro Presidente. Sim. E aí ela pediu ajuda do pastor Isaías, falou, olha, tem famílias indo lá, tem irmãos, tem homens, inclusive, e a gente precisa de ajuda. E aí que cena, né? O ministério começou a enviar irmãos para cá, antes até do pastor Paulo Ganser, veio o irmão Rogerinho, não é o pastor Rogerinho, esse é o Rogério Belli, um outro irmão, que não está mais conosco no ministério, mas ele veio, né? E começou algumas reuniões, depois pastor Zé Carlos, pastor Zezinho, veio também, e posteriormente, então, o pastor Paulo Ganser, daí foi o último, assim, que veio para estar no grupo e tal. Na época eles não eram pastores. Ou já eram pastores? Cara, eu não lembro, te confesso, não me lembro. Eu acho que não. Talvez não. Faz tempo, faz tempo. E aí o que aconteceu? Acabou acontecendo assim, ó. Junto a esse grupo, eu lembro que a gente ia eu e tinha mais um amigo, a gente ia lá nas reuniões no Teatro Presidente. Mas a gente era guri, tô falando assim, tinha 14 anos, sabe? 13, 14, 15 anos. E a gente ia, imagina, a gente pegava o Viamão, ia para o centro de Porto Alegre, pegava lá um T5, ia para o Teatro Presidente, e depois o culto acabava à tarde, né? A gente estava meia-noite, estava pegando o ônibus no centro de Porto Alegre, 11 e pouca, meia-noite, né? Então, além de ser, assim, era muito tarde, a gente era bem guri e vinha fazer todos, eram 4 ônibus, né? Só para chegar e voltar na reunião. E aí a gente disse assim, vamos procurar uma igreja aqui em Viamão, mais perto, para a gente estar mais junto, poder servir e tal. E aí a gente passava na frente da igreja chamada Ministério Vida, ali no centro de Viamão. Uhum. Um dia a gente resolveu ir, a gente foi. Cara, quando eu chego lá, tá o pastor Demian e a Adriane, que hoje é pastor em Canoas, participou com a gente até do PDC. Sim. E a Adriane, quando ela me viu, ela disse, eu te dei aulinha, eu te conheço, tal, tua filha Ivonir, não sei o que e tal. Porque, aí voltando mais tempo na linha do tempo, voltando ainda na conversão dos meus pais, quando meu pai e minha mãe se converteram, eles iam em reuniões que aconteciam na casa da irmã Sônia e do irmão Eugênio. Eles foram muito importantes na conversão do meu pai e da minha mãe. E a Adriane, filha deles, me deu aulinha, assim, né, lá e tal. E daí já rolou aquele, fechou tudo, né? Vim aqui numa igreja onde tá a Adriane e tal. Que idade que tu tinha nessa época? Nessa idade, eu tava com uns 14 anos por aí. E aí a gente começou a congregar ali, começou a ajudar o pastor Demian bastante, o Dudu na época, o pastor Demian, começamos a ajudar ele bastante, só que assim, levou acho que questão de 2 ou 3 meses, ele chamou a mim e esse meu amigo num canto e falou assim, olha, a gente está vendo algumas experiências bem interessantes, inclusive com libertação, e a gente não tem muita experiência na área, e a gente foi pedir ajuda para o pastor de vocês, que ele sabia que a gente tinha vindo do Teatro Presidente, né? Ou seja, eu fui para aquela igreja, 2 meses ou 3 depois, eu voltei para o mesmo lugar onde eu estava. Né? Tipo assim, a gente nunca deixou de ir, vamos supor, né? Mas a gente começou a ser mais assíduo aqui em Viamão por causa da distância, né? Começou a servir, etc. E aí o pastor Emílio foi lá com o pastor Isaías, começou a conversa com ele, pedir ajuda, etc. E aí o que aconteceu? No mesmo tempo, um outro pastor aqui da 41 pediu ajuda também. O pastor Isaías juntou as 2 igrejas
na 41, no salão. Aí mais o que estava acontecendo na minha casa lá, né? Juntou tudo numa igreja só. Que legal, Depois várias né? coisas aconteceram. Alguns pastores não ficaram, né? O pastor Demia ficou por esse tempo em Viamão. Depois, mais para frente, daí o pastor Paulo veio para assumir a igreja. legal. Daí o pastor Demia foi para outros lugares, acho que foi Gravataí, enfim. E daí foi a dança das cadeiras ali dos pastores e tal. Mas foi mais ou menos assim que começou. Daí a igreja mesmo estabeleceu como igreja na Parada 41. Né? A igreja chocante, que o pastor sempre fala, a galera toda cheia de caixa de aí ouro. já surgiu então a igreja da Caixa de Ouro. Ali surgiu a igreja. Foi o primeiro salão da igreja mesmo na cidade. Foi esse salão. Foi a fusão de duas igrejas, que era a que o pastor Demia pastoreava, mais a igreja ali, que era uma igreja do pastor Paulo Estevão na época. Daí se uniram ali. E aí foi o primeiro salão do Encontro de Fé em Viamão mesmo, né? Que foi legal. O primeiro salão ali. Bah. O pastor sempre fala isso, ele chegou, tinha ali mais ou menos umas 40 pessoas, né? A primeira ceia foi isso aí, umas 40 pessoas. 40 pessoas. 40 E pessoas. hoje nós temos quantas pessoas, mais ou menos? O pastor sabe melhor esses números, mas se a gente somar todas as igrejas na cidade, cara, 1.000 e alguma coisa aí congregando na cidade, eu acho. Que legal, né? Ô, pastor, e outra pergunta que nós queríamos te fazer. A gente sempre, eu também, né? A gente sempre ouve muitos testemunhos, muitas histórias do Teatro Presidente. E, Era louco, e tu teve lá. Era louco. E a gente quer que tu conte algumas dessas histórias, o que mais te marcou, o que tu via lá. Sim. Porque hoje, né, muitos anos depois, a gente ouve muita história, a gente fica assim, ó, uau! Tu viu o Dente de Ouro, ô, meu? Tu viu o Dente de Ouro? Acontecia, cara. Assim, o Teatro Presidente foi um marco, assim, acho que Deus já vinha fazendo algo antes, né? Mas o Teatro Presidente foi uma coisa assim que hoje eu percebo, cara, era um avivamento, cara, um mover de Deus mesmo, sabe? Que legal. Eu sabia que tinha algo de Deus ali, mas eu não sabia a dimensão do que estava acontecendo. Né? A gente via que era inegável, assim. Tanto é que algo que me marcou muito foi ver o pastor Isaías ministrando ali, as pessoas na frente caindo, tocadas, assim, algo bem, bem forte. Né? E eu lembro que eu via ele fazendo isso e eu dizia, um dia eu quero fazer o que ele faz. Um dia eu quero ser usado que nem ele. Eu lembro de orar isso e dizer, né? Por ver isso, porque eu via o mover de Deus, cara. Era algo assim muito forte. Então a gente viu pessoas ali recebendo obturação de ouro, dentes de ouro, acontecia. O Teatro Presidente, ele era todo espelhado à frente dele, né? Ali na Benjamin Constant 773. Hoje tem um condomínio residencial, a fachada ainda está ali. Se vocês passarem na Benjamin Constant, número 1773, vocês vão ver ainda está escrito ali Teatro Presidente. E ali naquele lugar, como era um teatro, era tipo um cinema, né? Ele era tipo um declive, assim, né? As cadeiras e a plataforma embaixo com um telão de cinema, assim, em cima. E aí, o hall de entrada, ele era todo espelhado, dos dois lados era de espelho, assim. E aí tinha umas portas internas, e aí tu passava as portas e subia as escadas e dava para o salão, né? E aí as pessoas recebiam essas obturações e dentes de ouro e tu via no final da reunião assim, um monte de gente na frente dos espelhos olhando os dentes de ouro, as obturações. Era muito louco, assim. Cara, isso aconteceu de verdade. Muita gente recebeu obturação, dente de ouro. Tem irmãos no ministério até hoje que tem. Né, a gente tinha que fazer a hora. Você que tem um dente de ouro aí, né, vem falar. Por favor, meu irmão, minha irmã, nós chamamos. Por favor, vem mostrar o seu dente de ouro aqui para os guris. Isso é muito louco, cara, mas tem, assim. Eu lembro de uma vez também, um dos pastores, nessa vez não era pastor, ele estava ministrando, mas estava ministrando na plataforma Libertação e dando muita gente, assim, indo para a Libertação. E aí, assim, a Libertação tinha que subir as escadas da plataforma e nos dois cantos tinham cortinas gigantes, assim, né? Umas cortinas. E aí era atrás daquelas cortinas dos dois lados que eles atendiam as pessoas na Libertação. E aí eu me lembro que deu um descuido ali, uma senhora voltou da Libertação, possessa, assim, manifesta, né? E ela, uma cara assim, desfigurada, né? E ela olhou pro pastor e fez uma cara assim de que, vou pular na jugular, né, meu? E veio correndo assim pro pastor. E o pastor só se virou e falou, em nome de Jesus. E a tia voou, cara, pra trás, caiu assim. Era muito legal de ver, assim. Muita coisa legal acontecia ali. E hoje, quando a gente vê as imagens desses cultos, a gente fala muito, por exemplo, no Benerim, né? Dos cultos do Benerim, que ele joga o casaco, ele sopra as pessoas caem. Cara, literalmente, o pastor Zé soprava, assoprava e era um mar de gente caindo assim embaixo, cara. Era muito, muito forte, assim, as coisas que aconteciam. Deus, né? Eram muito legais. Tem as imagens, algumas, o pessoal passou na sede, né, quando deu ali os 30 anos, assim.
Cara, é muito forte as imagens ali. E aí tinham algumas reuniões de jovens que aconteciam nas sextas-feiras. E acho que o teatro dava umas 1.200 pessoas sentadas. E, cara, assim, ó, hiperlotava o teatro. A galera sentava, assim, nos corredores, no chão, em tudo, assim, hiperlotava sexta-feira. Começou a ser um marco, inclusive, a reunião de jovem. Foi bem interessante, assim. Pastor Paulo Figueiró cantando Poderoso e tal. Depois veio a banda Êxodo. Viva a esperança. Pra galera que não conhece, teve a banda Êxodo. O Ébano tá conosco até hoje, baterista, participou da banda Êxodo, que foi muito forte. Gravaram 2 CDs, rock, banda de rock, assim, cristão, muito legal. Movia uma galera, assim, de jovem. Foi uma época bem legal, assim, né? Com bastante qualidade, um rock bem legal, bem feito, o rockzinho gaúcho. Bem bacana, com músicas autorais. De porão. Foi muito legal essa época também, né? Aí o pastor Timóteo, na época jovem, também na música, no louvor e tal, fazia o programa Mensagem Team. Sim. Cara, foi uma época, assim, muito legal, assim, de um mover de águas mesmo, assim, no estado, no meio dos jovens, foi muito forte, e no meio da igreja também, assim, foi bem legal, cara. Focado mais, então, na sua trajetória Seguindo. ministerial, né? Não só focado ao ministério, mas Sim. na vida com Deus, na vida cristã. Como é que foi, assim, essa caminhada? Tem pastores na família já? Teve alguma profecia? Sim. Como é que aconteceu tudo? Sim. Até chegar pastor agora. Né? Pois é, cara, na verdade, assim, ó... Quando é que almejou o episcopado? né? Pois é, cara, essa história é interessante, porque, assim, não tenho, cara, família, assim, não tenho. E também sempre vi as pessoas recebendo profecias e coisas assim, né? E sempre pensava, pô, senhor, não vai sobrar uma pra mim. Meu Deus. Tô aqui com a messinha. Eu recebi algumas palavras, cara, mas assim, nada relacionado a isso especificamente, não. E também nunca teve esse culto especial, assim, que, nossa, agora eu vou Esse dizer... que te digo, varão. Tipo assim, eu recebi depois outras coisas, mas não nesse sentido. Mas isso foi crescendo, porque o que acontece? Desde muito novo, já nessa época, com 14 anos, eu decidi uma coisa. Primeiro, lá com 12 anos, quando na minha conversão, eu decidi, cara, eu vou seguir Cristo, é isso que eu quero pra minha vida. Isso já estava muito estabelecido, assim. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois, no congregar, eu percebi uma segunda coisa. Eu disse, eu vou servir a Cristo. Isso é uma coisa que eu sabia. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou servir a Cristo. Então, assim, o que eu puder, eu vou fazer. Aí tem uma chave, né? E isso foi o que eu fiz, cara. Eu confesso pra vocês, cara, eu limpava banheiro. Eu fiquei na recepção dos jovens. Eu subi em lona. Eu ajudei a montar lona, desmontar lona. Cara, pintar a igreja. Cara, eu fiz qualquer coisa, eu fazia. E entende? a importância dessa pergunta, eu pensei nela exatamente por isso. Que a gurizada vê hoje, pastor lá genro do pastor Paulo e tal, foi nomeado, vamos dizer assim, né? O cargo político. Sim, é não, só porque tá ali. teve né? muita coisa antes. Tá cara, na por isso família. importante. Sim. É importante mesmo falar dessas E isso Olha foi os calos na mão do homem. E isso foi importante para mim. Hoje eu vejo como foi importante, porque eu passei por muitas áreas, né? Louvor. Eu não sou músico, cara. Pois é, não, e curioso, porque eu ia perguntar, né? Da onde que saiu uma vez. Porque o homem era tecladista, né, cara? Sim. E da daquele onde... jeito, né? Mas tudo bem. Da banda do Não, É da banda do Chaves, mas vamos lá. Mas não tem como, né? Mas da onde que veio, né? Isso aí. Foi nesse serviço, cara, porque assim, eu falei, eu queria servir, cara, qualquer coisa. Então eu fazia qualquer coisa. E fazia com amor, cara, fazia com alegria, assim. Uma das coisas que me ensinaram no congregar, no ministério, seja lá no teatro, com o pastor Demian, depois com o pastor Paulo, eu aprendi uma coisa, cara, que tudo que a gente faz para Cristo vale a pena. E tudo que tu faz com amor, cara, é válido diante de Deus. Então, assim, cara, eu aprendi isso e eu vi e aprendi com pastores que botavam a mão na massa. Nosso pastor é assim, pastor Paulo é assim, né? Então ele nunca disse assim, tu tem que ali arrumar o ventilador. Ele pegava uma escada, botava, subia lá e ia arrumar o ventilador. Então ele ensinava a gente trabalhando. Então é o seguinte, cara, o pastor, que é o cara, tá trabalhando, a gente tem que fazer mais, eu não posso ficar para trás, eu tenho que fazer mais do que ele. Então a gente aprendeu assim a trabalhar bastante. E, cara, nisso sempre é jovem, né, cara? Então, assim, é que nem a gente tá aqui, sempre rindo, brincando. Nem sempre sente. Era um peso, né? Tudo era festa, cara, entende? Assim, pra nós não era tipo, tô trabalhando. Cara, a gente dava risada, brincava e servia ao mesmo tempo. Então, sempre foi muito leve, nunca foi uma coisa pesada. Pelo contrário, era uma alegria. A gente contava os dias pra chegar na hora de ir lá. E aí chegava cedo, primeiro a chegar, a última a sair, fazia tudo com amor. E aí, nesse meio tempo, a música, sempre gostei muito de música, né? Minha família
ela tem dois lados, assim, uma galera muito musical, né? Minhas tias cantavam, meu tio baita músico, acompanhou inclusive músicos do estado, assim, não cristão, mas enfim. Então sempre teve essa veia, e outros que meio que quiseram jogar futebol, assim, nunca foram jogadores, assim, e tal, mas tinham ali um certo talento, meus primos, tudo, né? Tive um primo até que foi junior, acho que do Grêmio e tal. Então, tipo, teve assim, tinha essa veia, né? Meu irmão, por exemplo, foi mais futebol, né? Hoje até trabalhou no futebol profissional do Grêmio e tal. Então, assim, era essas duas coisas. Então, eu tinha essa veia, assim, né? Pra música. Sempre gostei muito de música e tal, mas não me considero músico. Eu não sou um músico, assim, e tal. Gostava de adorar a Deus, né? Algumas pessoas me impactaram muito. O próprio pastor Paulo Figueiró, uma pessoa que me impactou muito. Ele gostava muito do Marcos Witt, daí eu comecei a ouvir Marcos Witt e é um cara diferenciado que começou a me impactar também. E daí tu percebe assim, cara, para tu ter não que seja necessário, mas ajuda muito assim, na tua intimidade com Deus, né? Tu pegar um violãozinho, tu cantar, tu adorar, cara, te leva, né? Ou botar uma música ali e ficar adorando a Deus. Tu entra em lugares diferentes, né, na comunhão com Deus. Tu vê que a música ela tem algo. Aí tu vê os salmos, tu vê Davi falando. E eu comecei a perceber isso aí. Então, tipo, cara, a música foi se tornando uma coisa meio natural. E aí, tipo assim, ó, eu era meio que como assim, quando o tecladista faltava, o principal, aí a banda do Chaves entrava, entende? Tipo, não tem ninguém pra fazer, meu. Então, assim, cara, backup. Vamos lá. Daí, quando ele voltava, ele era assim, ele ia e voltava, né? Daí, quando ele voltava, eu saía. Daí, quando ele saía, eu tinha que entrar. E assim era. Tava ali disponível, entende? Isso nunca foi uma coisa que me chateou. E aí tem uma coisa que é muito importante, né? Que nem tu falou, né, pastor? Tu não era o cara principal ali. Tu era o cara que entrava quando precisava. Tu entrava pra quebrar o galho, né? Era o Severino. O Severino. E muitos jovens, não. Eu só quero entrar se eu for o presbítero. Se eu não for o presbítero, eu não sirvo. Sim. Né? E aí tem uma chave. É brabo, né? Mas não tem como ter essa visão quando a gente anda com pessoas que estão vivendo o evangelho, cara. Né? Aí tem que ver com quem é que tu anda. Porque, assim... Os caras que eu andavam eram caras que, não estavam nem aí para isso. A gente estava aqui para servir Cristo, para ganhar pessoas para Jesus. Era isso nosso coração, cara. Era essa a nossa alegria. E então, uma visão do mundo isso. Então, o cara entra numa empresa e já quer chegar e outra coisa, então, cara. quando chega na igreja, ele quer trazer ele tem essa visão, essa ideia. Sim. Ele ainda não foi, né? E outra coisa, cara, o tecladista, que era o tecladista, o cara tocava muito, cara. Entende? Então, tipo assim, eu era um quebra-galho. E eu digo isso com verdade, Como entende? músico, era um ótimo pastor. Entendeu? Então, um ótimo futuro pastor. Então, tipo assim, ó, quando o tecladista voltava, é óbvio que eu vou deixar o cara tocar, porque eu queria que a igreja tivesse o melhor, né, cara? Não vou ficar eu que tenho que ficar aqui tocando. Mas o cara é uma uva tocando, entende? Deixa o cara que toca, meu, né? Alivia pra igreja, né? Dedinho seco. Entendeu? Tipo assim, na falta não tinha ninguém, beleza, vamos, os irmãos, vocês vão ter que me aturar aqui, mas porque não tem ninguém. Então, assim, tenho paciência, vamos, né? E era assim. Mas Deus é bom, cara. Foi assim... Que legal. Tudo foi um aprendizado, tudo foi muito legal. Então, eu fico feliz e hoje percebo assim, como foi importante ter passado por todas essas áreas, porque... É uma formação, né? A gente Bagagem, consegue ver, por exemplo, né, Marcos? Hoje a gente tem ali, por exemplo, a recepção dos jovens. Cara, eu sei o que é estar numa recepção, tu entende? A libertação, atender a libertação, fazer louvor, tu entende? Então, assim, tudo isso fez com que eu tivesse uma formação que hoje na igreja me é útil, né? No lidar com as pessoas. Foi muito bom para mim, assim. E transicionando, né? Porque foi crescendo, ministerialmente falando, né? Servindo. Eu pude ver, né? Quando tu chegaste, né? A assumir os jovens aqui da sede, né? Como é que foi tu sair, porque tu estava na congregação do centro, né? Uhum. Fazendo louvor lá no centro. Como é que foi sair do centro e agora vir para um novo desafio? Como é que foi? Porque foi uma baita virada de chave, né? Eu digo assim porque hoje, né, a gente trabalhando, às vezes a gente pensa, né, quando vira uma chave no serviço, no trabalho, questão de estudo, às vezes o cara olha assim uma carga e o cara começa a pensar, será que eu consigo? Como é que foi para ti, meu pastor? Sabe que, assim, ó, como eu falei, eu sempre servi, né? Aí foi essa questão do louvor, foi indo, anos depois a gente foi com o pastor Luciano, quando ele assumiu o centro, ele me convidou para ir para lá fazer o louvor, o pastor Paulo liberou, pediu que eu fosse lá ajudar ele, aí fomos para lá,
né? E ficamos alguns anos lá, né? Servindo na área do louvor lá. Aí, alguns anos depois, eu me lembro que um tempo depois, olha que interessante. Deus vai colocando alguns balizadores na nossa vida, né? Eu fui, aos poucos, sentindo esse chamado ministerial, pastoral, assim, né? Mais pro pastorado. Isso foi ficando mais claro. Não foi uma coisa assim do dia pra noite, mas foi ficando mais claro. Aos poucos, assim. E eu me lembro que um dia eu estava em casa, morava em Porto Alegre, logo que a gente tinha casado. Vanessa é o primeiro ano de casados. E a gente alugava um apartamento ali na Luiz de Camões. E aí eu tô lá no apartamento, um mini apartamento, bem pequenininho, né? E aí eu tô lá, cara, eu tô falando de 15 anos atrás, mais ou menos. E eu tô lá assistindo, acho que uma fita cassete ou um DVD, eu acho, do Benihim, cara. Um culto do Benihim, assim, um mover de Deus, acho que no Brasil até, no Sambódromo, em São Paulo, uma coisa assim. Mover de Deus, mover de Deus, cara. Dele, um mover de Deus, assim, ó. Tem uma hora que ele olha pro coral, acho que o coral tem umas 600 pessoas por aí. Meu Deus. O coral é enorme, assim. Aí, acho que várias igrejas se juntaram, irmãos louvor, sei lá. Eu sei que ele olha pro coral, fica parado, assim, daqui a pouco ele diz, o Espírito Santo agora vai cair sobre o coral. Agora. Quando ele fala agora, todo mundo cai. Blum, assim, é muito louco, cara. É muito louco. É muito louco. E eu me lembro que vendo aquele culto, algo assim, cara, ficou muito forte no meu coração. Quando ele estava ministrando com as pessoas, né? Não me lembro se cura, se eu ali ministrando a presença de Deus. Cara, algo ficou muito forte no meu coração. Tipo assim, é isso que eu vou fazer. Tipo assim, sabe? Aquilo começou a crescer no meu coração. Quando eu vi aquele negócio, eu disse, cara, é para isso que Deus me chamou. É isso aí que eu quero, sabe? Ficou mais claro, assim. E dali em diante, eu tive algumas conversas com o pastor e tudo mais. E aí, um tempo depois, ele me chamou e disse assim, cara, tu vai assumir os jovens aqui na época, na 33, né? Tu vai assumir os jovens aqui. E daí mas eu não... Acho que não é comigo esse negócio aí, né? Acho que não é pra mim. Não, vou estar contigo, não te preocupa, tal, vem pra cá, eu vou te ajudar. Te ajudo. Eu vou precisar, porque eu não sei pregar, não sei como fazer isso aí e tudo mais. Tá bom, vou te ajudar e tudo mais, beleza. E aí isso foi, cara. E aí é meio que na fogueira, né? Te larga na fogueira e vamos aprender. Famosa a clássica frase do pastor Paulo, né? Anda junto, vem, anda junto. Venda junto. É isso aí. É isso aí. E aí o que eu procurei fazer, cara? Fui ler a respeito de... Na época, quem tava assim bombando era o pastor Lucinho, né? Sim. O Lucinho que ensinou muita coisa para muito líder de jovem, cara. A gente deve muito... Olha, a igreja brasileira, os jovens do Brasil devem muito ao pastor Lucinho, cara. Eu li alguns artigos dele, né? Porque naquela época ali eu tava me convertendo, né? E vindo da Assembleia também, né? Tu estavas assumindo. Sim. E eu chegando da Assembleia, né? E aí era tudo muito novo, tudo diferente. E o Lucinho, me abençoou muito. Assim, o Lucinho foi... Artigos dele as pessoas não sabem, cara, mas o Lucinho... Ele foi uma quebra de paradigma na igreja, nos jovens do Brasil, cara. Ele e outros, claro, não só ele, mas assim, ele foi um marco, assim, um dos. Por quê, cara? Porque na época, trabalho de jovem com luz, com fumaça, usar o teatro, usar tema de filme, essas coisas assim, cara, não tinha isso na igreja, entende? Aí o Lucinho me chega lá e as pregações dele misturava teatro com a pregação, e tinha luz, e tinha fumaça, e tinha rock, ele quebrava guitarra no culto, ele fazia umas coisas. Ele fazia umas coisas fora do. Eu vindo do universo de drogas, né, cara? Aí eu vejo o louco cheirando uma Bíblia como se fosse uma. Ele era provocativo, né? Ele era provocativo. Aí eu tive cenas assim, eu lembro uma vez de uma loucurada, assim, usar uma Bíblia como instrumento ali para consumir a droga, né? E quando eu olhei aquilo, cara, aquilo foi muito forte, meu Deus do céu. Que paulada. Ele era provocativo, né? Ele sabia usar, ele sempre foi um bom marqueteiro, e falando no bom sentido da coisa, sim. Né? Sempre soube usar, né? Exato, eu não tô falando mal, tô falando bem. Ele sempre soube usar bem o marketing para pregar o evangelho, então ele provocava as pessoas. Ele gerava sentimentos nas pessoas, e o Lucinho ensinou isso aí muito bem, né? Assim, então li muita coisa, não só dele, óbvio que não tinha só o Lucinho, outros pastores também já estavam nessa época. E na época o próprio Teatro Presidente foram quebras de paradigmas ali também, o uso do rock
e outras coisas também. A sede sempre teve muito isso, pastor Isaías, essa visão, né? Como ele tinha essa oportunidade de viajar, ia para os Estados Unidos, e, pô, as igrejas ali já estavam nessa parte de mídia e tudo sempre um pouco mais avançado, né, e tal. E ele trazia essas ideias para cá. Então, câmera, gravar, usar luz, fumaça, rock, etc. Cara, vinha tudo de fora já. O Timóteo podia trazer essas músicas, né? Então, na época, o que a gente escutava? Gostava de escutar. Na mensagem tinha muito isso, né? Áudio Adrenaline, Sonic Flood, essas bandas que hoje a galera nem sabe quem são, mas na verdade pavimentaram muito Sweet Food, né? Pavimentaram muito assim a juventude assim, dessa galera dos anos 90 aí, que cresceu na igreja e começou a ter aquela mudança, né? Uma coisa mais tradicional que manteve uma essência da palavra, graças a Deus, né? Mas conseguiu assim se modernizar assim no que, enfim, no que é estético, né? No que dá para modernizar, vamos supor, né? Tem coisas que não tem como mudar, né? Que legal. E pastor, eu tenho uma outra pergunta para te fazer também, que a gente fala muito desses mover de Deus, né? A gente falou ali do Teatro Presidente, entre outros também que a gente conhece através de histórias, né? Através de livros. Mas nós estamos hoje inseridos no movimento que Deus tem feito e cada vez mais, que é o Avalanche, né? No Avalanche a gente vê um mover de Deus muito grande. É um divisor de águas em vida de muitas pessoas, na minha, né? Deus, a primeira vez que Deus falou fortemente comigo, ou melhor, que eu ouvi a voz de Deus, foi no Avalanche. Legal. O Avalanche mudou a minha vida. E Legal. a gente quer te perguntar aí, como é que surgiu o Avalanche, como começou? Onde veio esse barulho aí? Da onde veio? A gente sabe que é um projeto que tu iniciou ele, mas como começou tudo? Deus já tinha te mostrado como ia ser? Como é que é isso? Não, na verdade, assim, ó, tudo veio... É bem mais simples do que parece, né? É Deus, né? Tudo começou já trabalhando com jovens, a gente percebia isso. Cara, a gente tem que movimentar, tem que fazer... tem que atrair os jovens de alguma forma. A gente sabe que a gente tem um bom produto, né? Tipo assim, se a gente fosse pensar em termos de negócio, vamos supor, não é negócio, é óbvio, eu estou usando só o exemplo, né? A gente tem um bom produto. O produto é o melhor que existe. O problema é que a gente precisa anunciar esse produto. E às vezes a gente anuncia errado, anuncia mal o produto. E as pessoas não querem, elas julgam mal o produto, porque não é bem anunciado. A gente tem o melhor produto de todos, né? Ninguém tem um produto melhor do que a igreja, né? É Cristo, cara. É o melhor produto que existe. É o que resolve todos os problemas, é o que... no sentido que ele resolve a essência do problema do homem, que é o pecado, né? Salvação, muda de vida, vida abundante, enfim... Cura, salva e liberta. Exato. Então, dentro disso, eu pensava o seguinte, cara, eu conversava com outros jovens na época que me ajudavam e tal. Que ano foi isso? Que ano começou, mais ou menos? Agora tu me pegou, não sou que nem o pastor Isaías pra isso aí, cara. De data, não vou lembrar, cara. Mas assim, ó... Foi 2016? Eu não me lembro, 15, cara. 16, Deve ser por aí, deve ser por aí. E eu me lembro que a gente fazia algumas reuniões com alguns jovens que me ajudavam nas mídias e tal, e tudo mais. Até o Jonas, nessa época, me ajudava muito na questão da mídia. Cara, olha só... Há anos atrás, a gente usava uma plataforma... Cara, tinha que ter salvo isso. A gente usava uma plataforma que era o Spreaker. E usavam na madrugada, A né? gente fazia já podcast na época que ninguém sabia o que era podcast, cara. O fundo todo com o jornal colado. Eu dava uma risada. Era muito louco, cara. A gente fazia uns negócios assim, a gente contava piada, Era uma trazia viagem. música, fazia uma loucurada, cara. Era muito De engraçado. madrugada eu abri assim. Era muito legal. Aí eu, mas o que esses caras estão fazendo? Eles vão dormir. Vai eu de serviço no outro dia, né? Mano, vão dormir. Cara, era muito legal e hoje eu entendo assim que Deus está nos preparando para o que a gente faz hoje, cara. Tipo assim, era uma preparação para aquilo que hoje... Na época eu nem sabia direito o que era podcast, cara. Entende? Então assim, era muito, Olha só, muito né? louco, mano. Aqui tem uma chave, né? O pastor gosta de falar, né? Às vezes ele está entrevistando as pessoas. legal, Aqui tem uma chave, tem uma chave, aqui tem uma chave. Olha só que legal, que interessante. A cada fase que a gente está na nossa vida, se nós tivermos os nossos olhos em Deus, a gente vai conseguir enxergar Ele trabalhando na nossa vida. Porque tudo Ele usa para proveito ali na frente. A gente não entende, né? Era isso que tu estava dizendo. Sem dúvida. Estavam passando ali por um momento, fazendo coisas que muitas vezes era bom, vamos ocupar o tempo que nós temos. Mas já era uma preparação de Deus. Eu aprendi uma coisa que eu sempre disse, e eu digo até hoje, né? A gente tem que pegar o que tem nas mãos e fazer o melhor com o que Deus nos deu. A gente, por exemplo, reclama às vezes, como eu queria ter uma câmera Blackmagic, né? Como eu queria ter um microfone lá da Shure, tal, não sei o quê.
Cara, mas por que tu não pega a tua câmera Canon e pega o teu microfonezinho da Zoom, pega o teu microfonezinho Lesson e faz alguma coisa com o que tu tem hoje? Porque se tu não faz com isso, tu nunca vai fazer quando Deus te der. Então eu sempre disse isso pra galera. Cara, que celular tu tem? Faz com esse aí. Que microfone tem? Faz com esse aí. Porque um dia Deus vai nos dar. E daí quando Deus nos der, a gente já tá voando. Porque a gente já sabe fazer. Porque o principal não é o equipamento. O principal é o conteúdo, tu entende? Então assim, a gente tem... Até tem no YouTube, se a galera procurar... A gente tem alguns vídeos que a gente gravou lá no Centro de Viamão, é uma viagem, cara, mas é muito legal. Que a gente gravou no Centro de Viamão, a gente fazia esses programas e tal. E isso foi muito legal, assim, foi meio que uma preparação para isso que a gente vive hoje. E aí, no meio de tudo isso, como a gente trabalhava com jovens, começou a nascer uma coisa no meu coração. Cara, nós precisamos ter um evento, né, que seja diferente, que a gente consiga mover as águas mesmo, trazer a galera convidar os amigos, uma coisa assim que a gente tem orgulho de bater no peito e dizer, cara, é isso aqui da minha igreja e tal, isso aqui é nosso. Selo Viamonense. Exato. Porque isso foi uma coisa que eu sempre pensei, cara, o jovem, ele tem que de alguma forma chegar na escola, na faculdade, no trabalho e dizer, olha isso daqui, olha a banda, sabe, da minha igreja, é aqui que eu quero te levar. Então isso ficava no meu coração, cara, eles têm que ter orgulho de mostrar aquilo que eles participam. Foi assim que nasceu a ideia. Daí a gente começou a pensar no evento e aí no nome. Cara, eu te confesso que eu não lembro de onde que nasceu o nome, assim, sinceramente. A gente listou um monte de nomes e aí nenhum, isso é muito ruim, não. A gente fazia reuniões e sei lá, daqui a pouco surgiu o Avalanche, assim, numa dessas reuniões. Lembro que tinha o Fire Fest antes. Tinha o Fire Fest. Viamão, vai tremer. Passava lá em casa isso aí, né? Livre, rapaz. Cara, muita gente aceitou Jesus nessas festas. É verdade. Mas, pastor, o que é muito legal da gente ouvir essas histórias é que muitas vezes a gente fica pensando, porque Deus vai fazer, e vai descer, e vai falar assim, e vai... E a gente vê que é muito mais simples, né? Não foi algo que tu começou a fazer com o coração em Deus, né? E Deus fez. A gente vê que o Avalanche é um mover total de Deus. Deus não te deu o nome, né? Avalanche. Mas toda vez que o Avalanche acontece, a gente vê um mover de Deus que é algo tremendo demais. É um divisor, né? E os últimos que aconteceram, Deus deixou assim muito claro, assim, primeiro que ele nasceu no céu, não é uma coisa nossa, né? Foi Deus que quis fazer isso. E que ele deixou de ser um evento só de jovens, né? Ele começou a ser um evento da igreja, abençoar a igreja. Ele tem o foco mais nos jovens inicialmente, mas o Avalanche Kids me deixou muito feliz, assim, o que acontece com as crianças, e aí envolve as famílias e tal. Então, assim, tem sido muito forte, assim, e para mim eu fico muito feliz de ver o que Deus tem feito nos Avalanches. Agora, o que tu disse é um conselho, assim, se eu puder dar para os jovens, tem sido algo na minha vida e vocês também, né, têm vivido isso. Cara, assim, enquanto Deus não te der uma palavra profética ou enquanto, sei lá, tu não receber uma coisa específica, trabalha, cara. Pega o que tu tem nas mãos e faz. Porque Eliseu foi chamado quando ele estava trabalhando com 12 juntas de boi, cara. Davi estava pastoreando as ovelhas. Neemias, né? Servindo o rei, cara. O cara era copeiro. Né? Todos eles estavam trabalhando. Todos eles estavam fazendo. José está na prisão, ele se tornou administrador da prisão. Ele cuidava dos caras lá. Então, assim, nenhum deles ficou parado esperando, um dia Deus vai me chamar. Cara, faz com o que tu tem nas mãos agora. Aliás, Deus, quando chama Moisés, pergunta, o que tu tem nas mãos, Moisés? Eles dão uma vara. Se vocês olharem, eu estava vendo o Brunão falando disso, é verdade. Acho que foi o Brunão ou o Douglas, acho que foi o Douglas, falou disso do Discope. Cara, quase todos os milagres de Moisés ele usou a vara. Porque Deus usou o que ele tinha nas mãos. Por isso que Deus pergunta, o que tu tem nas mãos, Moisés? E ele diz, eu tenho uma vara, né? Então Deus usou o que ele tinha nas mãos, o que ele já usava no dia a dia. Então, cara, assim, o meu conselho é faça o que tu tem nas mãos agora, tu entende? Se Deus vai te levantar para ser profeta, para ser pastor, apóstolo, mestre, sei lá o quê, cara, Deus vai fazer, não precisa se preocupar, entende? Deus vai fazer, só que assim, se tu não fizer alguma coisa com que tu tem nas mãos agora, porque assim, cara, se tu quer servir a Cristo, o que está no coração de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, cara, trabalha por isso, para que alguém seja salvo e para que alguém conheça a verdade. É esse o foco. Então, qualquer coisa que tu fizer, dá um sanduíche, um café, qualquer coisa que tenha esse intuito de dizer, cara, Jesus te ama, eu quero que tu conheça Jesus, sabe? Gasta, né? Te gasta, entende? Trabalha. O Randy Clark fala isso, né? Eu quero ser uma moeda no bolso de Deus, né? O Senhor me usa, me gasta. O pastor Isaías falava isso.
Eu quero Esse ser é um aquele, sapatinho, aquele né? sapato gasto. Eu não quero acabar lustradinho, bonitinho. Eu quero acabar judiado, porque eu fui gasto, eu fui usado por Deus, entende? Então é isso, cara. Se a gente tiver esse coração, Deus vai fazer, cara. Entende? Ô, pastor, e dentro disso, o que tu diria para o jovem que está iniciando ali a sua carreira? Né? Tá envolvido com os seus estudos, envolvido na faculdade, trabalho e casa, né? O que tu diria para ele, né, nesse servir a Cristo, a trabalhar, a estudar? Qual que é a chave? O que o jovem tem que fazer para que ele não se perca nesse processo e que ele desempenhe com excelência todas essas demandas? Porque são muitas demandas. Sim. Trabalhar muitas vezes, né, não é fácil, estudar, faculdade, Sim. todas as demais atividades, família, enfim, e o servir na igreja. O que tu diria para um jovem? Sim. Eu vejo assim, cara, as gerações vão passando e a vida financeira, graças a Deus, ela melhorou, né? Se a gente comparar as gerações passadas, nossos pais e avós, eles tiveram bastante dificuldades, assim, né? Para formar os filhos e, enfim. E hoje tudo é muito mais fácil. O problema disso é que, infelizmente, forma uma geração mais fraca, né? No sentido até de aguentar o tirão, assim, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo jovens às vezes reclamando, mas eu trabalho a semana toda, eu estudo à noite, etc. e tal. E aí choram para o final de semana. Cara, eu me lembro de trabalhar o dia todo, como todo mundo, de estudar, fazer curso técnico à noite no centro de Porto Alegre, de voltar para casa todos os dias de segunda a sexta, chegar em casa, sei lá, meia-noite, até tomar banho, ir dormir 1h, 1h30 da manhã, acordar às 7 da manhã todo dia. E, cara, todo sábado levantar de manhã cedo e ir para um sopão, ajudar numa ação social, que a gente chama de ação social hoje. E não era uma vez por mês, era todo sábado. Todo sábado a gente estava lá de manhã. E uma das coisas que eu disse para o Senhor foi: Senhor, durante a semana eu não posso servir porque eu estou estudando e porque eu estou trabalhando. Mas eu vou dar o meu dízimo também no meu tempo, que vai ser o meu final de semana. Meu final de semana é teu. Então, assim, cara, sábado de manhã eu estava lá, sábado de noite e domingo, cara, eu dizimava o meu tempo para Deus nos finais de semana. Aqui tu fala um ponto, né, cara? A galera às vezes pensa que dízimo é apenas valor monetário, né? Sim. Mas aí tu tá colocando um coração, né? Sim. E, cara, a gente tem que pensar uma coisa, que às vezes eu não sei se o pessoal ele tem essa visão, cara, mas pensa comigo. É como se a gente vivesse num mundo, cara, que tivesse uma bomba relógio e o contador tá chegando no fim. Tá dando pi, 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 sabe? Tá chegando no fim. Vai explodir, cara. E todo mundo vai morrer. E todo mundo vai pro inferno. E se tu tem essa visão de que Jesus te alcançou, como é que tu convive com isso como algo comum? Eu entendo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Ok. Mas pensa comigo, cara. Se hoje que tu é jovem, que tu tem energia, que tu tem condição de dar tudo, cara, tu não dá. Tu acha que quando tu for mais velho, que a gente vai cansando, né? Tipo assim, o camisa 10 ali, ele vai... Ele já começa a contar os tapas que ele dá, ele já dá os piques certo e tal, porque vem o peso também da idade, da saúde, etc. Não que isso esteja acontecendo comigo ainda, né? Mas assim, pensa comigo, cara, tu é jovem, dá o que tu tem, porque pensa comigo, a bomba tá apitando, entende? Os teus amigos precisam saber, a tua família precisa saber, as pessoas da tua cidade precisam saber. E a minha pergunta é, cara, a vida passa tão rápido, tu entende? E aí imagina um dia a gente vai estar diante de Jesus, e Jesus vai dizer: cara, e o que tu fez? Eu estudei. Eu trabalhei. E? Foi isso, senhor? E? Tipo assim, cara, tu não falou de Jesus pra ninguém, tu entende? Tu não... Então eu entendi isso, cara, e eu disse assim, tudo bem, tem que trabalhar, tem que estudar, é óbvio, eu tenho que fazer o melhor. Mas assim, cara, o tempo tá passando e eu vou dar toda a minha saúde, tudo que tenho, por Jesus, tu entende? E eu sei que vai valer a pena, tu entende? Eu sei que assim, eu vou ter, me gasto, é o que Paulo disse, me gastarei, me deixarei gastar, entende? Ele disse, eu vou fazer de tudo, de todos os modos, para que alguém seja salvo, cara. Então, assim, eu acho que é isso que precisa ser a virada de chave na vida dos jovens, cara, entender que a bomba tá pitando, que o tempo tá acabando e que a gente precisa salvar uma geração. E eu não quero passar minha vida toda investindo meu tempo em algo que não tem valor diante de Deus. Eu quero investir minha vida naquilo que importa, entende? O pastor Rogério fala uma coisa que ele falou, e aquilo ali foi uma virada de chave para mim. Ele falou que o estudo não te afasta de Deus, mas o teu coração sim. E aquilo ali foi algo que
aquilo ali mexeu comigo. Às vezes a gente dá desculpas, né? Sim. Às vezes a gente... Eu entendo, tá? A rotina para algumas pessoas ela é muito puxada e a gente entende isso. Mas dentro da tua rotina, o que tu pode dar de melhor para Deus, entende? Eu não estou pedindo que tu deixe de trabalhar, deixe de estudar. Mas pega algo dentro da tua rotina que tu pode fazer e dá o melhor naquilo ali. Porque, de novo, cara, tu pode ser um baita médico, um baita engenheiro, um baita advogado, um baita, sei lá, qualquer coisa. Arquiteto de mídia, da TI, etc. Ok, cara, mas tipo assim, isso é o fazer tendas, né? A Bíblia diz que Paulo ele construía tendas, ele fazia tendas, né? Então assim, o que era isso? Era a subsistência dele. É uma forma, é tipo assim, ó, para um cristão, cara, a nossa vida é assim, ó, eu trabalho para angariar fundos para o ministério. A nossa vida é essa, cara. É tipo assim, eu faço o melhor. Até porque eu entendo que isso glorifica a Deus. Sim, então, o Cris trabalha na TI, ele programa o melhor possível, porque ele entende que ele está fazendo isso para a glória de Deus, entende? Então, a gente é assim, um cristão tem que ser o melhor no seu trabalho, mas... No fundo, é tipo assim, a minha subsistência que me dá fundos para eu viver o ministério. Cara, um cristão tem essa visão, tu entende? Eu não consigo entender um cristão que não enxerga as coisas desse jeito. Nós somos missionários 24 horas, cara. É isso. A gente não tem como separar, né? É um peregrino, né? Peregrino. O meu estudo, o meu trabalho da vida. A questão, né? Tu acha que a nossa geração tem perdido esse olhar de peregrino? Porque aqui tu falou algo, né? Cara, a gente precisa entender que a gente aqui tá de passagem, que a gente tá correndo contra o tempo, que tem uma bomba que vai estourar. Eu, como me converti na Blé, eu escutava muito, né? Tu é um peregrino aqui. Tinha hinos, né? Que contavam sobre... Tu acha que a galera hoje perdeu o coração de peregrino? Cara, quando tu começa a ouvir nas conversas dos jovens e nas suas questões a palavra eu demais... tu começa a perceber que tem alguma coisa errada. E a gente vê uma geração que é muito eu, cara. Né? Ah, mas eu não posso, eu não consigo, eu preciso, essa igreja não me entende, ninguém olha para mim, ninguém me ama. Tem sempre eu, tu entende? Quando tu vê isso, tá doente, cara. Tem alguma coisa errada, entende? E aí, nesse sentido, me parece que sim, que tem assim... Claro que não é... Todos, não são todos, não obviamente. Dá pra generalizar, né? Não dá pra gente generalizar, mas infelizmente a gente vê uma geração de novo, porque tem muita facilidade, né? Não passou um processo e talvez seja culpa nossa, né? De ter facilitado demais as coisas, então não passaram por um processo, eles não sabem o valor que aquilo ali tem. Cara, quando tu trabalha, sabe, faz de tudo, cara, para ver uma pessoa salva e tu consegue ver aquela pessoa recebendo Cristo e mudando de vida. Cara, tipo assim, ó, te dá tanto prazer aquilo, mas tu sabe o valor, o suor que foi, entende? A dedicação em oração. Não é só o bem-estar, né? De uma ação boa, né? Não, é limpar um banheiro pro cara chegar e se sentir bem e dizer, eu quero voltar nesse lugar, tu entende? Cara, tu para um pouco com aquela coisa do eu. Tu começa a olhar pro outro. Quando tu entra pra Bíblia, o que Paulo diz? Cara, cada um agrade o próximo que é bom para edificação. Todo mundo pensa no que é seu, não propriamente no que é de Cristo. Então, tu vê Paulo, tu vê Timóteo, tu vê Lucas, tu vê Silas, tu vê esses caras da Bíblia, que eles não falavam no eu, cara, entende? Para mim, viver é Cristo, cara, entende? É isso, entende? Eu vou me deixar gastar, faço de tudo para que todos sejam salvos. Tu não vê os caras reivindicando coisas para eles, entende? O cara tava lá, o pastor ministrou quarta aqui, Silas e Paulo na prisão, cara. Pô, os caras pregaram o evangelho, foram presos, colocaram no tronco, açoitados, eles estão cantando, cara. Que fé é essa, cara? Eles podiam estar dizendo, Deus, olha só, o que é te servir, que droga, só dá tudo errado, eu fiz tudo, isso aqui, eu tô aqui, vou abandonar a fé. É isso que a gente vê hoje, cara. Pessoas frustradas porque as coisas não estão sendo como elas queriam, entende? Só que esses caras não, estavam louvando a Deus, e aí um terremoto aconteceu e um carcereiro foi salvo, ou seja, Deus queria salvar aquele carcereiro. Podiam correr, podiam partir, sumir nesse inferno, não, eles permaneceram. Tu entende? E Deus queria salvar o carcereiro. E os caras sabiam disso, entende? Por isso que eu digo, cara, quando a gente tem a visão certa de peregrino, que é o que a Bíblia fala, que Abraão tinha essa visão. Abraão vivia com Isaac, com Sara em tendas, né? E depois com Esaú e Jacó em tendas, entendendo e esperando uma cidade que tem fundamentos. Ou seja, como é que pode, cara? Deus prometeu para ele uma terra.
Ele diz, olha para a terra. Ele dizia, tu percorre a terra do norte para o sul, do leste para o oeste. Essa terra que tu percorrer, os teus descendentes vão possuir essa terra. Mas como é que, mesmo ele recebendo uma promessa física, ele sabia que a promessa não era física só, ela era espiritual, porque ele esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Então, assim, cara, pensa comigo a visão que ele tinha, tu entende? Então, assim, cara, se a gente tem essa visão e a gente entende que é missionário em tempo integral, não existe coincidência. É o que o irmão Deoclésio fala, é Deuscidência, né? Cara, tudo é Deus, entende? Errei aqui, tô dirigindo, me perdi no caminho. Espírito Santo, será que tu não quer me levar em algum lugar? Será que tu, sabe? A gente não pensa nisso, a gente vive correndo e às vezes não pega o que Deus quer fazer. Mas, tipo assim, se a gente tem essa visão, a gente diminui o eu, vira mais o nós, né? E até o eles no lugar do eu. Né? A gente serve mais, a gente não reclama tanto. Não estou dizendo que é fácil, né? Tem dias que é difícil, cara. Tem dias que é difícil e todo mundo tem dias maus, dias difíceis, ok? Mas quando tu sabe que é para Cristo, né? Lá naquele último minuto lá no teu quarto, tu tá lá chorando, deu tudo, tá, várias afrontas, problemas e tal, mas lá no fundo tu diz, Senhor, mas é para ti. Né? Então assim, valeu a pena. Se eu sofri por Cristo, valeu a pena. Né? Se for por ele, valeu a pena. E talvez falar pra galera hoje assim, cara, tu precisa entender o coração de Deus, porque no último PDC que o senhor fez ali, o pastor falou um negócio que, cara... senhor, me sinto um velhinho. Tu me desculpas então, jovem né? É que às vezes me escapa, né, cara? Jovem ancião. Foram 7 anos no exército, faz só 6 que eu saí, eu ainda não consegui perder o senhor pra muita coisa, né? E tu sendo meu pastor, fica mais difícil ainda, né, cara? Mas o pastor Luiz, ele falou um negócio, né? Que ele disse que Davi entendeu o coração de Deus e Deus entendeu. Cara, aquilo ali, eu sempre tive uma preocupação pessoal. E depois, caminhando com vocês, caminhando junto, né? Caminhando junto com o pastor Paulo, caminhando perto de ti, o cara realmente se gasta, né? Lado a lado. O cara realmente se gasta, né? Mas eu aprendi e sempre me preocupei aonde ia estar o meu coração, né? Fazendo determinadas coisas, aonde estava o meu coração? O meu coração estava em Deus ou naquilo que eu estava fazendo? Eu sempre tive esse senso, né? E olhando e ouvindo, né? Esse podcast que tu teve ali com o pastor Luiz, cara, foi uma chave violentíssima, né? Que eu digo assim, cara, se a galera pega isso aqui, abre muito ferrolho por aí, né? Como que tu vê, assim, a galera que, cara, talvez não tá entendendo o coração de Deus e o que pode ser feito para que, cara, o cara abra o ouvido e realmente venha entender o coração de Deus. Porque assim eu vejo, cara, quando tu entende o coração de Deus e tu consegue medir o teu onde ele tá, tu não tá mais preocupado com a igreja que tu tá, com a placa que tu tá, com quem tá pregando, com quem... Tu quer é Deus, né? Eu quero é Deus. É isso aí. A gente percebe isso, cara. Tipo, hoje a galera se preocupa com o line-up, né? Quem é que vai pregar na conferência? Quem é o pastor? Cara, se a gente entender o evangelho, isso não importa mais. Né? Quem é que vai estar lá? A igreja vai estar reunida? Então Jesus vai estar lá? Então não interessa quem vai pregar. O que importa é que Jesus vai estar falando lá. Então eu acho assim que é uma questão de essência, cara. A gente precisa voltar à essência do evangelho. Cara, já deve David Killan aqui, né? A essência. Meu Deus. A gente precisa ir à essência, porque foi isso que aconteceu com Davi. Davi descobriu o coração de Deus, porque Davi ele começou a buscar realmente a Deus. Quando a gente para de buscar pessoas, quando a gente para de buscar igrejas, quando a gente para de buscar... De novo, a gente parar de tentar assim, eu quero achar uma igreja que seja legalzinha da minha tribo, entende? Aquela igreja legalzona, que faça isso. Cara, isso não importa. A igreja pode ser legal, pode ter parede preta, todo mundo pode se vestir legal, beleza, mas isso assim, isso é o supérfluo, isso é a perfumaria, é o depois. Tu tem que procurar a essência do negócio. Se a igreja tem tudo isso, tem a parede preta, a roupa legal, a perfumaria, etc., mas ela tem a essência, beleza. O problema é quando só tem isso e não tem a essência. Então, aí a gente vê jovens correndo atrás de manifestações externas ou coisas que eles estão vendo e eles não estão entendendo a essência. Olha só, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha a lógica do ser humano.
A gente corre atrás de pregadores, a gente corre atrás da presença de Deus. A presença de Deus está lá, Deus está fazendo isso aqui. Daí sai todo mundo correndo para lá, a presença de Deus tá lá. Cara, só que é Deus que está procurando. Só tem que estar com o coração. O que o Senhor Jesus disse? Que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é esses que Deus procura. Ou seja, Deus está procurando, cara. Então, se a gente sai correndo atrás de sinais, como se a gente fosse atrás de Deus, quando é Deus quem nos procura. Então, a única coisa que eu preciso é ter um coração correto diante dele e ele vai me encontrar. Tu entende? Então, a gente está invertendo as coisas. Tu entende? Então, eu entendo assim, ó, para a gente chegar nessa essência, cara, a gente vai ter que mergulhar na palavra de Deus. Pura e simples. Palavra de Deus. E aí, cara, vou ser bem franco assim, ó. Tem muita pregação legal, tem muito pastor incrível na internet, tem. E tem umas coisas ruins também. Tem que saber, né? E aí só tem um jeito de saber. Só tem um jeito de saber. Então, assim, ó, se a gente quiser conhecer o coração de Deus, a gente vai ter que desligar um pouquinho o YouTube, a gente vai ter que desligar tudo, vai ter que abrir a Bíblia, o velho livro, né? Para as novas verdades. Acordar um pouquinho mais cedo. A gente vai ter que abrir a Bíblia e mergulhar, cara. É o único jeito, cara, da gente descobrir quem Deus é. Puro e simples, sabe? Aquela coisa limpa, pura. É o único jeito. E aí, claro, com a ajuda do Espírito Santo, né? Pra gente poder pegar essa essência do coração de Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. A gente comentou aqui. Qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pô, como é que eu sei disso? Tá em Timóteo. Paulo tá dizendo isso para Timóteo. Então, não é difícil a gente descobrir. A gente só tem que ir à Escritura, entende? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho. Então, tipo assim, é isso que Deus está fazendo. Né? Eu quero fazer a obra de Deus. Jesus já disse, a obra de Deus é essa, que creiam que tu és o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo é quem enviaste. Então, essa é a obra de Deus. Cara, tá aqui, tá na Bíblia, é só procurar. Né? E essa é a vida eterna, né? Conhecer Cristo. Exato. Então, assim, não é conhecer placa, não é conhecer pastor, é conhecer Cristo, né? Exato. Então, tipo assim, ó, a gente precisa mergulhar na palavra pura e simples, estudar ela, comer com fome. Você entende? O que Jeremias disse? Achadas as tuas palavras, logo as comi. Né? Ou seja, ele disse assim, para mim é mel, velho. É tipo assim, é delícias doce. Perpétua. Os caras eles se deleitam em Deus, eles veem Deus como um prazer. A gente às vezes vê Deus como um garçom. Né? E Deus não é um garçom. Deus ele é nós somos mordomos daquilo que pertence a Deus. Entende? Tudo pertence a Deus. O teu carro não é teu, cara. O teu dinheiro não é teu. O teu trabalho não é teu. Tu é mordomo do que Deus te deu. Deus te permitiu ter essas coisas. Agora sirva a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Seja o melhor mordomo possível. Porque um dia Deus vai nos pedir contas de todas as coisas, de tudo que a gente fez com aquilo que Ele colocou na nossa mão, entende? Então isso é importante. E eu acho que o segredo é esse, cara. É palavra pura, simples, Espírito Santo. E aí na oração ajuda, né? Espírito Santo me ajuda, fala comigo. Para que a gente consiga entender o coração de Deus. E aí quando a gente entende, a gente para com o eu. É o nós e o eles, mas não tem mais o eu, né? É nós, no mínimo é nós. Vamos fazer. E no máximo, o melhor dos mundos é eles. Eu nem penso mais em mim, eu tô pensando nos outros, né? Essa semana eu tava falando com um colega de trabalho sobre isso, né? Ele tá meio frio assim na fé, já teve uma experiência com Deus um tempão atrás, tá longe. Sim. E falava para ele, cara, ninguém vai conseguir te revelar Deus como Ele quer se revelar para ti. Não tem como eu te mostrar Deus, o Deus que eu conheço, que eu sirvo, do jeito que Deus quer se revelar para ti. Ele quer te pessoal, né? É muito pessoal, ele quer te revelar um nível mais profundo que eu não vou conseguir te falar, eu não vou conseguir te mostrar, não vou conseguir te provar. Na verdade, ele está te esperando lá no teu secreto. É isso aí. É bem isso aí, né? Não adianta... a pregação, ela é o que a gente brinca, né? Ela é o fast food, ela é o McDonald's, né? Ela é uma palavra rápida para quem está passando, quem está ali precisando de socorro, de ajuda. Traz uma edificação também para a igreja, alguns assuntos específicos, mas... Inclusive tem assuntos que a gente nem consegue tratar num culto, cara. Porque o público, pensa no público que vai na igreja. Num mesmo culto, tu tem gente que está 10 anos na fé, 15 anos, 20 anos, e gente tem 6 meses, 2 meses, um dia, né? Você está pregando uma pessoa que foi pela primeira vez na igreja. Então, assim, tu tem que ter uma palavra que consiga alcançar todas essas pessoas. Então, nem sempre tu consegue ali num culto derramar tudo que as pessoas precisam em cada um, assim, do seu nível, do seu processo, né? Cada um tem 15 anos de fé, outro... Então, cada um precisa de um alimento diferente, né? Então, assim, a palavra... Por isso que, assim, ó, a gente incentiva as pessoas a serem cheias do Espírito Santo, porque Ele nos conduz na verdade. É ser caçador, né? Eu vejo Cristo dizendo, né? Cara, primeiro, 2 mandamentos eu dou.
ame a Deus com toda a força, com todo o teu entendimento, e depois o próximo como a ti mesmo. Então é caçar essas coisas, né? Eu acho que tu, com toda essa história que a gente falou aqui, ouvindo todos esses alicerces, né? E quem tu é hoje, acho que tu foste um baita caçador, né, meu? Porque... Mas é que a gente, assim, ó, de novo, ó, com quem a gente anda, né? Eu andei com pessoas e tive oportunidades e tenho tido, graças a Deus, de pessoas que talvez até, sei lá, alguns são, né? O próprio Pastor Isdez é um cara conhecido Brasil e afora até, né? Mas outros que talvez até não são tão conhecidos, pessoas assim, mas estão na minha nuvem de testemunhos, né? Nos meus heróis da fé, porque eu tô perto, tô vendo o que as pessoas estão vivendo. Para mim isso conta até muito mais, conta muito mais do que outros que a gente vê no YouTube, né? Que são famosos, mas que eu não sei como é que é realmente a vida deles. E outros eu tô do lado, vendo os caras se gastando pelo evangelho, né? Vendo o que as aflições do ministério. Então, assim, andar com essas pessoas faz com que tu tenha uma fome, porque tu vê eles. E uma coisa que eu entendi, e isso é uma chave para jovens, assim, ó, tu pode viver isso. Isso não é só para o Marcos, ou para o Cris, ou para o Nicolas, ou para, sei lá, para o pastor Paulo. É para ti. Uhum. Quando tu lê a Bíblia e tu vê, assim, a comunhão que Davi tinha com Deus, cara, isso é para ti. Só que tu tem que querer. Davi quis, ele buscou, entende? Mas o que a gente está fazendo? Você entende? A gente fica olhando os outros, a gente olha para o resultado, a gente quer... tem uma coisa, a gente nem olha para o processo da pessoa, a gente olha para o resultado. Se a gente olhasse para o processo, ainda seria um pouquinho melhor, apesar de que ainda está errado. Né? Esquece o outro, olha para o teu processo. Mas se tu ainda olhasse para o processo, tu ainda ia ver um pouquinho mais da realidade. Mas a gente olha para o resultado, né? Ah, como é que Deus usa esse cara? E olha lá e fala aqui. Tá, mas tu não sabe o que o cara passou. O cara comeu arroz, feijão, angu, passou trabalho, entende? Passou um sufoco. E o cara passou com Deus, cara, entende? Foi fiel a Deus, entende? Então, tipo assim, aí a gente olha o resultado e diz assim, o que esse cara quer? Não sei o que lá, né? Às vezes até algumas pessoas são desrespeitosas, às vezes, né? Então, tipo assim, cara... Coração fora de Deus, né, meu? Isso é para nós, é para cada um de nós. Só que a gente tem que querer. A gente tem que amar Deus. Se a gente amar, é o que o pastor Luiz Fontana falou. Davi se interessou ele entendeu que Deus se interessava pelo coração dele. O que Deus diz para Samuel? Eu olho o coração, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Porque o que o homem vê? O homem vê o externo. Que carro ele tem? Quantos seguidores ele tem no Instagram? Qual a influência desse cara? Esse aí é um pequenininho, peixe pequeno. Tem 1000 seguidores, isso não é nada. Tá pisando com 2 milhões, entende? Tá E hoje a gente vê jovens fazendo isso, botando o dedo na cara de pastor e dizendo, quem é tu? Eu tenho 2 milhões de seguidores, então ninguém. Tu tem 500 seguidores. Só que o pastor tá há 20 anos pastoreando pessoas, fazendo funeral, casamento, recebendo ligação na madrugada, indo no pronto-socorro, ajudando as pessoas. Cara, eu fico indignado quando eu vejo um pé de chinelo, um piá, fazendo isso com um pastor, desrespeitando um pastor. Tu entende? Porque eles não sabem nada do que é a vida, do que é a fé. Então, tem pessoas que são desconhecidos. Não sabem nem usar a internet. Né? Às vezes fazem live sem querer, né? Não sabe usar a internet. Mas são homens e mulheres de oração, cara. São brothers de Deus. Entende? E aí, naquele dia, naquela mesa, no reino, eles vão estar mais pertinho do Senhor, né? Vão ter um lugar de destaque ali. A gente vai saber, a Dona Maria ali, pensei que é tal pastor, fulano de tal. Cadê o pastor? Ninguém enxerga aí na mesa. Tu entende? Por quê? Porque a Dona Maria andou perto de Deus, cara. Orando, ralando o joelho, tu entende? Então... os princípios do reino, eles são invertidos aos princípios do mundo, né? A gente tem que parar com a coisa de querer fama, protagonismo, dinheiro. Vai acontecer para alguns, né? Vai acontecer, mas por quê? Porque Deus quer. Porque Deus quer comunicar algo. Eu lembro da Ana Paula falando, né? Ela, uma vez eu pensei, tal, daqui a pouco Deus falou comigo, não, mas é porque eu quero. Claro. Não, e tem pessoas, óbvio, eu não estou falando contra isso, né? Tem pessoas que Deus vai usar nessa questão da internet, pessoas são muito conhecidas. Eu já ouvi, tá? Não foi nenhuma, pelo menos 2 vezes, não me lembro se mais do que isso. Pessoas que chegaram na igreja e disseram, eu perguntei, como é que tu chegou aqui? Cara, eu vim aqui porque a primeira vez eu ouvi uma pregação do Dave Leonardo. Sério, eu já vi 2 pessoas pelo menos chegaram na igreja
e se converteram, receberam Cristo na igreja, porque ouviram uma pregação do David Leonardo. Então, assim, eu já vi pessoas criticando e não sei o que, falando isso, aquilo. Cara, eu não tenho nenhum conceito dele, nem algo, eu não tenho nada assim para falar muito bom e nem ruim, porque eu não tenho condição de falar, porque eu nunca vi nada do David Leonardo, de verdade, assim. Já vi ele ali, mas nunca parei para assistir uma pregação. Então, eu não faço ideia se é boa, se é ruim e tal. O que eu sei, cara, é que pessoas têm vindo à igreja por causa da pregação dele. Então, Deus tem usado ele ali. E eu sou testemunha disso. Entende? Então, tipo assim, Deus dá coisas para algumas pessoas porque Ele quer usar. Vejo o próprio pastor André Valadão, né? Ele alcançou pessoas que a gente não consegue alcançar. Famosos, pessoas conhecidas, tu eu entende? Eu tava falando com o Cris essa semana. Eu tenho um brother que serviu comigo no quartel, tive a oportunidade de formar ele. Baita militar, mas preferiu sair e foi próspero fora do exército, pôde, né, ganhar o mundo para fora, tal. E lá naquele tempo do quartel eu jogava uma semente, né? Tal. Depois ele começou a namorar, a namorada era cristã, já teve um namoro por tudo que é lado, já né? teve um namoro diferente e tal. Quando eu fui ver, ele estava casando, um pastor abençoando. E aí ele foi para Orlando, caiu na lagoinha lá, o pastor André Valadão batizando o cara. Então eu vejo assim, cara, o quanto Deus é gigante, né? Sem dúvida. Olha como andou essa semente, né? Mas então, assim, o pastor André Valadão chega em pessoas, né? Theo Hayashi, esses pastores, eles chegam em pessoas que a gente não consegue chegar. Influencers, pessoas conhecidas, atores, né? Artistas, enfim, das mais diversas. Eu vibro quando eu vejo uns... Porque em determinadas áreas tem os seus número 1, né? Quando tu vê um número 1, assim, cara se entregando a Deus, cara, eu vibro, velho. Então, assim, isso é muito legal. E Deus usa. Realmente, Deus, ele pode dar algumas coisas para algumas pessoas, porque elas não mudam. Tu entende? O coração permanece o mesmo. O cara é conhecido e tudo mais, mas ele continua o mesmo, ele não muda. Agora, tem outros que não pode ter nada, né? Tem alguma coisinha, o cara já se transforma. E aí, Deus não tem como mudar, né? Infelizmente. Não adianta, é o coração no lugar certo, com as motivações certas. E outros vão ser usados por Deus. Né? Exato. Vão ser usados por Deus. E outros não vão ter essa coisa, né? De fama e tal. Digo, e cara, tá tudo bem, entende? Tá tudo certo. Imagina, a tua mãe, quem conhece a Dona Ivonice, não nós que estamos perto. Foi um instrumento de Deus para olha onde a gente está hoje. Foi alicerce. A avó da Andressa, cara, ela edificou uma igreja. Tem uma igreja ali no Parque Santa Maria que ela foi fundação. Escola Bíblica Dominical, ela era a professora. Legal. E, cara, eu vejo assim, cara, que valor essas pessoas vão ter no céu. Que legal, cara. E de novo, né, tiveram o coração no lugar certo, motivado com a motivação certa, foram usados por Deus. Sem transformaram dúvida. E movimentaram uma geração. Né? Sem dúvida. Tem muita Dona Maria, né? Conhecida no céu, cara. É isso aí. Ô, pastor, tu tem um livro aí para recomendar pro jovem? Olha aí. Um livro que seja top divisor de águas. Então vamos Aquele livro, assim, quando tu olhou, te deu um tapa na cara, que nem diz o Ireno, né? Aquele livro que te virou a chave, até porque assim... pataço no estômago. pra gente que tá pertinho, assim, a gente consegue enxergar um momento em que tava o Felipe só estudando, né, lendo tal, e daqui a pouco começou a se movimentar. Então, o que foi, qual o livro, qual foi o instrumento de Deus didaticamente... Fora a Bíblia. Não, porque esse cara mastiga. Esse cara mastiga a Bíblia. Sim. Fora a Bíblia que virou essa chave aí. Pra gente caminhar pro final aqui, né? Claro. Não, tem alguns livros que foram importantes, né? Óbvio que a Bíblia, a Bíblia não, eu considero assim... O cerne. Ela é acima, fora, né? É o cerne. A gente nem compara com outros livros, né? Não dá para botar na mesma prateleira, né? Exato. Não dá. Então, assim, a Bíblia sempre, né? A gente nunca deveria parar de ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Né? Leia o Velho junto com o Novo, mas nunca para de ler o Novo. Sempre leia o Novo Testamento. Isso é uma chave importante para as pessoas. Né? Tem muita gente que não vira essa chave do velho para o novo. Né? Então, isso é uma chave importante. Todo dia, ler sempre, todo dia a Bíblia. Isso aí. Alguns livros importantes na minha vida, alguns do Bill Johnson, né? Foram muito importantes. Muito importante na minha vida. Um deles, Quando o Céu Invade a Terra. Para mim leitura obrigatória. Para mim, anota aí.
Cara, isso vai te dar uma fome do sobrenatural. Mas vamos deixar aqui nas descrições livros indicados pelo pastor Felipe Tavares. Vai dar uma fome do sobrenatural, cara. Quando o céu invade a terra. Tem vários outros do Bill. Tem um outro do Bill que é A Presença. Cara, livraço também do Bill Johnson. Tem um outro do Bill que é O Poder Fantástico de uma Mente Transformada. Fala muito do que a gente falou de metanoia, cara. O Poder Fantástico de uma Mente Transformada. Acho que é esse o nome, se não me engano é isso aí. Poder Fantástico de uma Mente Transformada. Baita livro também. É só pancada, é do início ao fim, todos esses que eu falei. O Bill é aquele cara que ele te tira da zona de conforto, ele te faz pensar e ele te gera fome assim pelo sobrenatural mais de Deus. Alguns outros livros daí, Porque Sou Cristão, do John Stott, eu sempre falo desse livro. Acho um livro... Prestei para alguém, não voltou. Alô, tu que tá assistindo aqui, se daqui a pouco esse livro tá contigo, por favor. Quero abençoar outras pessoas também. Tem um outro do John Stott, Cristianismo Radical, ou Cristão Radical, né? O Cristão Radical, muito bom também. É um livretinho, bem fácil de ler. Não, o John Stott é uma leitura numa sentada, né? E o John Stott, e era um acadêmico, inteligentíssimo, cara fora de série, mas ele sabe escrever de forma simples, né? Não é aquele cara rebuscado, assim, que tu tem dificuldade de ler. Então, esses aí, tem alguns outros, né? Se eu lembrar agora, assim, livros bem importantes... Mas acho que só o que tu já trouxe aqui são textos muito densos. Alimento pesado, sólido, né? Sólido. Só um aninho em cima disso daí. Sai voando. Tem um muito bom, cara. Tem um muito bom, que é o Cristão Ateu, do Craig Groeschel. Cara, esse livro mexe com a gente, cara. Ele diz assim, tu crê no céu? Aí tu pensa, eu creio. Tu crê no inferno? Eu creio. Então por que tu não pregou pro teu vizinho ainda? O cara vai pro inferno? Forte, hein? Poxa, tipo assim, se a gente crê mesmo no inferno, a gente tem que se movimentar, né? O Paul fala bem forte. Também. Bem forte esse livro aí, do Craig Groeschel. Tem um outro também, assim, principalmente para jovem, que é questionador, que questiona a fé, se o evangelho, esse negócio é real e tal, não sei o quê, que eu gosto de indicar, que é o livro Deus Não Está Morto, que é o que baseou o filme. Mas assim, ele não tem nada a ver com o filme. Então, assim, não se preocupa. Não tem nada a ver com a história do filme. Deus Não Está Morto. É do Rice Brooks, acho que é. Livraço. Ele traz algumas questões bem científicas, assim, para tu pensar, bem interessantes, assim. Então, assim, para quem tem dúvida a respeito, será que Deus criou o universo? Será que isso aqui é real mesmo, que a Bíblia fala? Enfim, ele traz algumas questões bem importantes, bem legais, assim, bem apologéticas, né? Assim, de defesa da fé, que é bem legal para quem tem dúvida, cara. Uma coisa que eu falo para os jovens, e para todo cristão, na verdade, né? Mas sobretudo para os jovens, questione a sua fé. Importante. O que eu quero dizer com questione a sua fé? Vou questionar a minha fé. Questione a tua fé. Por que tu é cristão? Por que tu segue Jesus? Tu só vai na igreja porque o teu pai te manda, tua mãe te obriga? Tu tem que ter resposta para isso. Por que tu segue Jesus? Entende? Tem que fazer essas perguntas difíceis para ti mesmo, para os teus pastores, vou botar para os líderes. Tem que perguntar. Entende? Tem que questionar, tem que ter uma fé inteligente. A fé não pode ser uma coisa... banal, né? Abstrato. Um troço assim, sem inteligência, né? Tem que ser uma fé inteligente. Questione, pergunte para o Espírito Santo, pergunte para os líderes, para os pastores. Nem tudo a gente sabe, mas a gente... Aí é que tá, cara. As pessoas falam de ciência hoje, né? Não, porque a ciência... Como se a ciência tivesse resposta para tudo. Vocês vão descobrir, quem estuda a ciência, que a ciência não sabe um monte de coisa. Um exemplo. Até hoje, nós não sabemos realmente todas as camadas que tem na Terra até o centro da Terra, porque a gente nunca conseguiu perfurar. A gente não conseguiu, até hoje, em 2023, construir uma broca capaz de chegar ao centro da Terra. O máximo que se perfurou foi 12 quilômetros de profundidade. É nada, 12 quilômetros é nada. Tu entende? Então, tipo assim, a gente tem muita coisa que está aqui no nosso umbigo que a gente não tem resposta. A gravidade. A gente fala da gravidade, a gente já sabe da gravidade, mas me dá um pouquinho de gravidade, cadê ela? Onde é que ela fica? Ninguém tem resposta ainda para essas coisas. Não vou botar dentro de um potinho para não gerar polêmica. Não, mas é para tu ver, porque as pessoas falam de ciência como se ela tivesse todas as respostas do mundo e que isso fosse o grande argumento para questionar a fé. A Bíblia não tem resposta para tudo, a gente não sabe. Tem assuntos que a Bíblia não fala mesmo. Ela não fala especificamente os dinossauros, não sei o que lá. Ela não fala.
certo? Até porque eu me pergunto, né, se Jesus viesse e respondesse cada uma das questões, ô Jesus, eu posso fazer tatuagem? Começou a ficar estressado. Não, né? tu vê? Jesus, eu posso fazer tatuagem? Jesus ia dizer, cara, tem coisa mais importante que tatuagem pra eu falar. Eu tenho 3 anos e pouco aqui só, cara. Eu vou tocar só na fonte, tu entende? O resto o Espírito Santo vai ensinar vocês, entende? Aí, Jesus, eu posso escutar música secular? Caramba, cara, tem coisa mais importante do que isso, tu entende? Sai da minha volta. Tu entende? Então, assim, a gente... Tudo bem, são questões. A gente pode falar delas hoje, a gente pode questionar. Não, e eu acho bacana o cara que tá chegando. O cara é novo e tal. Claro, mas são legítimas. Barbado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia não fala sobre todos os assuntos, certo? Mas isso não é argumento. Porque a ciência também não fala. A ciência não tem resposta para tudo. Então, o cara que vem, não, porque a ciência... Primeiro que não existe essa entidade que eles chamam de a ciência. Porque a ciência são vários cientistas, cada um tem uma cabeça. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Não existe esse negócio de a ciência, como se fosse uma coisa única, tu entende? Já começa por aí, né? Então, tipo... E são muitas as ciências, né? Claro. Então, tipo assim, cara... Tem que questionar a sua fé nesse sentido, né? E a gente vê na ciência que muitas teorias, elas caem, né, com o passar dos anos. Sem dúvida. Né? Sim, Hoje o estudo é sobre isso e passam alguns anos, realmente estava errado, agora é isso. E a gente vê que a palavra não, né? A palavra nunca mudou. Permanece. Permanecerá. Um jeito fácil de descobrir se a Bíblia é real, se Jesus é real, é ande com Deus, pega a Bíblia, leia e viva, tem que viver. Não vale só... não vale só ler. É algo que eu mantenho até hoje. Se tu ler a tua Bíblia e tu viver e a tua vida não mudar, me procura, eu rasgo a minha Bíblia, eu nego a fé. Porque eu tenho certeza de que a tua vida vai ser transformada. Mas tem que ler e viver. E aí a minha pergunta é essa. Se Jesus disse assim, ó, se tu fizer A, vai acontecer B. Tu vai lá e faz A e acontece B. Que prova mais tu precisa de que a Bíblia é real e de que Jesus ele é real? Tipo, Jesus disse que nós íamos expulsar demônios. A gente tem expulsado demônios? Sim ou não? Sim. A gente tem curado enfermos? Jesus disse que a gente ia curar os enfermos. A gente tem curado os enfermos? Sim ou não? Que prova mais eu preciso de que ele é real? O que ele disse... Método científico, inclusive, né? Tipo, se repete, né? repete. Então, tipo assim, ó, ele disse que eu faria essas coisas no nome dele. Eu faço. Eu preciso de mais uma prova de que Jesus é real. Se eu tô fazendo o que ele disse que eu ia fazer, entende? Eu nunca me esqueço, né, cara? Uma vez porque assim, eu vim de outras religiões. Quando a galera vem debater... Tu era bagunçado mesmo, né? Cara, se eu contar... Águas passadas. Mas Jesus chegou, né? E eu digo assim, quando alguém vem debater religião, eu falo pro meu compadre, pode abrir o livro aí que tu vai tomar laço. Não tem, religião não tem. Porque quando eu comecei a viajar, assim, esses caras estão fazendo lavagem na minha cabeça. Lavagem cerebral. Que falava, tu vai pra igreja, vai virar um fanático, vamos fazer lavagem cerebral. Depois eu aprendi, de fato lavaram, né? Metanoia. Mas eu ficava pensando... Tira a sujeira, né? Eu ficava pensando, mas que diacho, eu tô viajando. Isso aqui não é real. É coisa da minha cabeça. Aí eu lembrei de um senhorzinho de cabecinha branca da Black, um dia falou, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ele vai falar contigo. E aí, cara, Deus falou comigo. É isso. Audível. E eu, cara, não é. Eu digo que eu seria um baita de um mentiroso se alguém me perguntasse se Deus existe, se eu achava que Deus existia, eu dissesse que não. Eu ia ser o maior mentiroso do mundo. Porque a única coisa que eu não posso dizer é isso, cara. Porque eu tenho inúmeras provas pessoais da minha experiência, das coisas que eu vivi com Deus, que, cara, eu assim, ó, não tem como eu dizer isso, não posso dizer isso, entende? Qualquer outra pessoa pode dizer, talvez, mas pelas experiências que eu vivi, eu não posso dizer isso, entende? Eu tenho inúmeras provas assim do dia a dia, de Deus falar, de ver gente sendo curada, de expulsar demônio no nome de Jesus. Coisas práticas, eu não estou falando de arqueologia, tem que achar uma... Cara, tudo bem, a arqueologia vai nos ajudar, mas tipo assim, eu não estou jogando fora a arqueologia, mas eu digo assim, eu não preciso mais disso. Você entende? Chegou num ponto que, cara, tu crê, eu creio. Por que tu crê? Porque eu creio. Ponto. Por que tu crê? Eu creio, cara. É tipo assim, eu não tenho como não crer. É tipo aquela canção que a gente cantava, né? Deus está aqui. Mais certo, né, do que o ar que eu respiro, mais certo do que eu falo contigo e tal. É isso, cara. Chega um ponto que é isso. Deus é mais real que o ar que a gente respira. Porque é de tanta coisa que tu vive, que tu vê com Deus, tu entende? Que tu ouve e tal. Então, assim, cara, não tem como não ser real. Isso. Tenho plantado nas crianças isso já, desde agora. Vocês precisam ter experiência com Deus, porque ninguém vai poder questionar vocês e provar vocês que Deus não existe. Você tem que ter certeza que Deus existe. Se vocês ainda não têm certeza, vamos para o quarto de vocês lá e até Deus falar com vocês
E hoje a Alice tá falando comigo no carro. Ah, pai, tal dia Deus me tocou, tal dia Deus falou comigo. Legal. Tal dia eu falei, filha, guarda isso. Porque no dia que tua fé estiver fraca, tu vai lembrar disso daí. E tu vai voltar para esse lugar. É isso aí. Isso é muito importante. Eu acho que todo cristão ele tem que amar a palavra, mergulhar na palavra e buscar as experiências que a palavra mostra, cara. Porque as experiências são importantes. Elas não são o mais importante, mas elas complementam, porque elas são um complemento para a tua fé. Né? Então, tipo assim, uma coisa é tu ler que em nome de Jesus tu expulsa demônio, outra coisa é tu ir lá expulsar demônio em nome de Jesus. Então, aquilo que tu leu se tornou uma realidade na tua vida, né? Eu acho que até é válido, né? Esse podcast seria a resenha dos guri, né? Mas acabou que Deus conduziu para algo que é muito valioso, que é o processo da fé cristã, né? Acho que aqui a gente falou muito sobre a caminhada do nosso pastor Felipe Tavares. E isso nos ensina muito, nos inspira e tenho certeza que vai inspirar muita gente. Então, eu vou encerrar? Pode encerrar? Vai lá, já começou, encerra. Então é o seguinte, para ti que ficou até agora, tenho certeza que Deus te abençoou. Com certeza, cara, eu não tenho dúvida que ele virou algumas chaves na tua cabeça. É impossível, né? Ter ouvido um mundaréu de coisa que a gente falou aqui e alguma chave não ter sido virada. Se não virou, volta e escuta de novo. Isso aqui é que nem uma videoaula, né? Que tu tem a oportunidade de voltar, que é precioso, né? Às vezes o cara ouviu uma coisa, passou, não tem como voltar. Agora essa é a tecnologia, né? Então, aproveita esse material, aproveita esse podcast, compartilha. Daqui a pouco extraia alguma parte que, cara, Deus falou contigo e compartilha com alguém. Isso vai fazer a diferença na vida de outra pessoa também. Seja tu um evangelista, seja tu um peregrino, seja instrumento de Deus para nossa geração. Uau. Seu podcast. Tamo junto.